Está começando com mesa de áudio de Jason William, depois de Ricardo Diesel. Também temos imediatamente o ex-presidente Jair Bolsonaro falando. O áudio é da Band News FM. Em seguida, ele está saindo nesse momento da sede da Polícia Federal em Brasília e teremos já ao vivo, direto lá de Brasília, com o áudio da nossa Band News FM, o que está falando o ex-presidente Jair Bolsonaro, após ser submetido a essa condição lá da Polícia Federal, e com tornozeleira eletrônica está falando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Anos de jornalismo de Diego Casagrande. Não, aqui estamos com a Band de rádio. De país, o senhor achou da decisão de te impedir de usar as redes sociais? Contatos com seu filho, qual é o seu posicionamento? Poxa, é sufocando a gente. A minha defesa é ali. Mas só acredita que meu filho, para quem fala do meu filho, está nos Estados Unidos, já tem que lutar por isso, por democracia e por liberdade. Mas, presidente, o senhor vai respeitar essa decisão? Presidente, o senhor representa da... Presidente, encontraram um pendrive do Bolsonaro no seu banheiro. Encontraram um pendrive do Bolsonaro junto ao tempo. A câmera aí, talvez. Baixa a câmera aí, presidente, coloquei à disposição. Olha, em 2019, o Trump era presidente e por uma tarifa no osso, eu resolvi ser tarifado. O mundo todo está com tarifa, só o Brasil não está. Acharam um pendrive com o senhor na casa do senhor. Acharam um pendrive. Que pendrive? É bastante uma coletiva. Vamos ver se a gente consegue incluir para nós e para todos, né, que estão lá. O sinal também Ele está falando agora nesse momento. Vamos ver se a gente consegue ouvir agora o que falou esse presidente. Acharam um pendrive pela tarifa do Trump. Acharam um pendrive escondido. Que pendrive era esse? Que pendrive era esse? E os dólares, presidente? Mais ou menos 14 mil dólares. Era pra que esses dólares? Poxa, você fez mais de dólar em casa, pô. Todo dólar que chega lá tem o recibo do Banco do Brasil. O senhor queria fugir do país? Dólar em casa. Está com o recibo, mas eu tirei corrente ano, declaro o ano que vem no ano. Presidente, era fugir do país? Um instante, depende dos advogados, como se comportar aqui. É muito ruim. O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Sair do Brasil é mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo, com algum embaixador? Olha, nada me coloca no golpista aqui, não existiu, nem os outros. E por que a suspeita de fuga do senhor, Bolsonaro? A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, você diz que não tem quarta busca e apreensão, né? Você diz que não tem nenhuma prova contra o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? Não tem mais. Nós pedimos, não tem. O que era foi falado foi estado de sítio. Não tem ideia. O que é estado de sítio? Você convoca o Conselho da República da Defesa, pois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Você... O país estava em paz. Foi convocado o Conselho? Não posso pensar? Você quer terminar o meu pensamento? Não, o senhor se reuniu com os funcionários. Sempre conversei com eles, desde quando era deputado. Presidente, tarifaço foi tiro no pé, presidente. Tarifaço foi tiro no pé. Vai ter problema, consegue mandar para mim. Ontem você falou em reunião de investigação. Em 2022 não ia haver perseguição. Você acha que esse é o movimento de perseguição? Que prova você não também? Você já deve ter muita peça do PGR. Não tem nada. É só suposições. Quando se falar o criminal, você tem que ter algo concreto. Uma reunião com os comandantes das forças. Eu não me reuni com o marginal do Morro do Alemão. O Lula fez. Tá?
Eu conversei com muita gente no governo, por exemplo, o governo continuava. O Supremo disse que o senhor está criando um governo Bolsonaro para tentar ir contra a democracia brasileira, coagir o processo. Você acha que o parlamento americano ia fazer alguma coisa contra a democracia brasileira? Pelo amor de Deus, ele não está lá no parlamento da Venezuela, nem pirei. Seu passaporte foi pedido para que o senhor pudesse viajar aos Estados Unidos e encontrar seu filho pelo ex-governador Tarcísio. Eu me coloco à disposição, eu acho que não vou ligar o passaporte, se tiver não vai dar o passaporte. Mas houve essa conversa. Se me der o passaporte, se o governo tiver interesse, eu busco uma audiência com o presidente dos Estados Unidos. Agora, hoje, o celular não conversa com o Trump. O celular, o ministro Rubio não conversa com o Rubio. É um governo completamente alienado. O senhor confirma que não conversa com o passaporte? O senhor confirma que pediu o passaporte? Eu pedi, não foi Quais são os próximos passos agora, presidente? Da sua defesa, o que vocês vão fazer agora? Vou pro PL. Vai analisar? agora? Vai recorrer dessa decisão? Como é que vai ser isso agora? Olha só, é um novo inquérito. Bom, bem, ser confirmada ainda. O senhor acredita que vai haver confirmação por parte da primeira turma? Nada deixou de ser confirmado lá na primeira turma. Eu desconheço, e você falou, desculpa, eu não tenho conhecimento jurídico para te responder. Tá? Presidente, como o senhor está se sentindo nesse momento? Como o senhor está se sentindo nesse momento com a tornozeleira, com a decisão em relação ao Bolsonaro? Humilhado. Eu não posso falar que meu filho é Eduardo também. É humilhação. Não, como não tem nada de concreto, ficam o tempo todo fustigando. Mas você acredita que isso seja uma medida de retaliação? Nada a ver com isso aqui, que diz que ele é para... Taxas ao Brasil. Não, ele não articulou pró-tarifaço. O tarifaço foi, a tarifa 50% foi do presidente dos Estados Unidos. Nos vídeos que ele falou que estava articulando. Ele tem bom relacionamento. E aí é isso, né? A cultura do... Casa Branca, tá certo? Você acha que o tarifaço voltou contra o senhor, presidente? Olha, aproveitar o Guga, em 19 não teve tarifa no aço nem no alumínio. Porque eu conversava com o presidente Trump. Se eu fosse presidente, seria algo parecido com a Argentina, onde 80% dos produtos tarifa zero. Presidente, o senhor buscou alguma embaixada recentemente? Porque a decisão fala de proibir. Eu tenho um convite aqui para alguns embaixadores no almoço, tá? Mas já não vou mais. Quando que seria esse almoço, presidente? Na semana que vem. Porque da última vez o senhor até chegou a dormir na embaixada da Hungria. Você procure saber se a embaixada da Hungria tem alguma coisa de tradição ou não. Procura saber. Procura saber se a embaixada da Hungria tem alguma coisa de tradição ou não. Qual embaixada ele convidou? Embaixadores. Mais uma coisa aí? Qual embaixada? Qual embaixador? Não vou falar, pô. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai para Eu tenho mais embaixador do que o próprio ministro das Relações Exteriores. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai para a sede do PL, quais são os próximos passos? Não sei, eu vou. Foi uma surpresa para mim hoje, 7h30 da manhã, perto em casa. Essa medida do STF é uma medida de retaliação à taxação? Não posso vincular uma coisa com outra, né? Mas desde quando eu saí do governo, só daí eu na mídia. Dá o Lula quando ele fala besteira. Mas o entendimento do Brasil é que a taxação é devido à não anistia, né? Não, na primeira carta dele, ele fala na questão. Agora deu um probleminha na O Brasil é que a taxação é devido à não anistia, né? Não, na primeira carta dele, ele fala na questão de liberdade de expressão, fala meu nome, mas fala também da forma como a parte comercial do Brasil tem tratado. Mas deve ser da Casa Se o senhor não concorda com o tarifaço, então é isso? Não é o Brasil, o mundo todo. O mundo, a Índia está conversando. Mas não foi do Bolsonaro que articulou? É justo ou não? Ok, pessoal. Valeu. Bom, é isso aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, após sair da sede da Polícia Federal em Brasília, foi alvo de uma ação logo cedo da Polícia Federal em cumprimento de ação do Superior Tribunal Federal. O ex-presidente agora
com uma tornozeleira eletrônica e também trazendo aí toda uma série de ações, de restrições ao seu dia a dia. Ele terá que ficar em casa, por exemplo, também, ou outra situação até entre 19 horas e as 7 da manhã, não poderá acessar redes sociais. E já está na linha o nosso convidado para que a gente possa justamente repercutir isso. Vamos repercutir a partir de agora, já aqui no nosso Manhã Bandeirantes, antes mesmo dos destaques. Aliás, os destaques nós já hoje não teremos, já que o principal destaque é esse que estamos trazendo, já falava no início do programa. E nós vamos acionar já o nosso convidado que está na linha, doutor Antônio Carlos, criminalista, para falar um pouquinho, advogado criminalista, para nos falar um pouquinho sobre essa questão toda envolvendo essa medida. Antônio Carlos Cacai, que vai nos falar um pouquinho sobre toda essa ação, o que repercute, qual o impacto direto em relação a tudo que se repercute em função que começou também com a manifestação do ex-presidente, aliás, do presidente norte-americano Donald Trump, com a questão dos impostos, enfim. Seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes, doutor Antônio Carlos Cacai, advogado criminalista, especialista nesse tipo de ação. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom dia, alegria falar com vocês e com seus ouvintes. Prazer para mim. Como é que o senhor recebeu toda essa ação da Polícia Federal logo cedo e com essa condução do ex-presidente Jair Bolsonaro até a sede da Polícia Federal em Brasília para a colocação desta tornozeleira eletrônica e também de uma série de outras ações restritivas? Olha, há 4 dias atrás eu fiz um debate, falei para mais de um local sobre isso, dizendo que isso iria ocorrer. Quer dizer, o Bolsonaro estava pressionando e exagerando, completamente destemperado. Em um determinado programa na CNN ele xingou, voltou a criticar o Supremo, falou palavrão. Quer dizer, ou é uma estratégia para forçar uma prisão preventiva e ver se consegue escapar da condenação que inexoravelmente vai se dar agora em setembro. Em 18 de junho, quando saiu a denúncia contra Bolsonaro e contra os seus asseclas ali, generais e ministros e tal, eu disse que em setembro nós estaríamos tendo o julgamento desse caso. E vai ser marcado agora. Até começo de agosto vai ter terminado o prazo das alegações finais e eles serão condenados a 25, 30 anos, 35 anos. Eu entendo o desespero deles, sou advogado criminal. Você tem a certeza absoluta, pergunta de manhã para o seu advogado, o que você acha? 30 anos de cadeia, há um desespero. Mas essa opção por afrontar o Supremo Tribunal Federal ela é muito perigosa. Então eu acho que foi muito bom, até, repito, há 4 dias atrás eu disse num determinado debate que achava que o ideal seria não uma prisão preventiva, porque ele está dando motivos de sobra para a prisão preventiva. Mas a prisão preventiva é muito drástica. Eu acho que o ideal seria fazer exatamente o que foi feito. O ministro Alexandre, seguindo o pedido do Ministério Público, foi cauteloso. Ele determinou o quê? Uma tornozeleira para que ele não possa tentar fugir, ou pelo menos dificulte a tentativa de fuga dele. Coloca a Polícia Federal na frente das principais embaixadas que poderiam acolhê-lo. E a tornozeleira apita quando der 1 quilômetro da distância. E ele será, então, preso em flagrante. Porque é óbvio que o que ele está fazendo é pressionar o Supremo. Ele está completamente desesperado, ele é muito frágil intelectualmente, né? A família é uma coisa incrível. O que o filho dele está fazendo, nós temos que notar que esse pedido agora não foi no processo que ele vai ser condenado em setembro. Pelo que soube e pelo que li, é no processo onde o filho é investigado. O filho será inevitavelmente preso, com curtíssimo espaço de tempo, está fazendo uma série de provocações absolutamente inadmissíveis no Estado Democrático de Direito. Então, acho que essa medida foi cautelosa, foi boa, sob o aspecto que não afronta tanto assim, quer dizer, ele está tentando ser preso, ele não tem muito o que perder mais. Ele sabe que será condenado a, 30 anos de cadeia, é desesperador. Um homem que até pouco tempo era presidente da República. Então, eu achei que foi prudente, foi oportuno, porque o que não se pode fazer é frustrar um processo no Supremo Tribunal Federal com o ex-presidente da República, que é seguramente um covarde, um homem que ele não tem, assim, postura de ex-presidente. O Lula foi preso,
foi processado, 580 dias preso. Todas as declarações do Lula foram no sentido de que eu sou inocente, vou provar minha inocência, não vou abrir mão da minha postura. O Bolsonaro é o contrário, ele xinga, ele ofende, ele provoca. Ou seja, nós temos que terminar esse processo. Esse processo vai terminar em princípio de setembro. Quando ele for preso, vai para Papuda, o general Heleno vai para o Rio de Janeiro, lá para Bangu 8, aí o país chega a uma certa normalidade, que essas pessoas vão cair no ostracismo em muito pouco tempo. O que nós não podemos aceitar é um ex-presidente da República provocar o Brasil de forma baixa e vil, e felizmente o Supremo tomou uma atitude correta. Doutor, ele deve ficar agora, então, com essa tornozeleira eletrônica por quanto tempo? E agora, quais são os próximos passos? O que acontece? Olha, rigorosamente, nós estamos agora na fase final do julgamento dele, né? Isso aí se deu num outro inquérito, mas o que vai acontecer? Está correndo o prazo para o delator, o CID. Depois corre mais 15 dias para todos os réus. Em princípio de agosto, o processo está maduro para julgar, no máximo dia 15 de agosto. Então, no início de setembro, nós vamos ter um julgamento. Gente, eu falo isso como advogado, como cidadão. Esse julgamento tem que terminar para dar virar a página no Brasil. Eles serão, no meu ponto de vista, pelo que eu conheço do processo, inexoravelmente condenados a 30 anos de cadeia. É muito, é muito. Por que é muito? Porque são 5 crimes. O Poder Judiciário é um poder inerte. Só há esse provocado. O Ministério Público denunciou 5 crimes. Se você der pena mínima, como foi dado para essas Déboras da vida, é 12 anos, 14. Os chefes da organização criminosa vão pegar 30 anos. E aí você pacifica o país. As pessoas falavam assim, se mexer com Bolsonaro, o país para. Parou nada. Bolsonaro está sofrendo as consequências da sua irresponsabilidade, dos seus crimes, com o país normal. Se mexer com o general, o país para. O general que foi candidato a vice-presidente, Braga Neto, ele está preso desde dezembro. Ninguém nem fala dele, ninguém lembra que ele está preso. Essa é a normalidade democrática. Então, ele vai continuar com a tornozeleira eletrônica, só que quando ele for julgado em setembro, aí muda a situação. Ele vai ser condenado, vai transitar em julgado e ele vai para Papuda. Ele pode escolher Papuda ou Bangu 8. É assim que funciona. Aí você tira a tornozeleira eletrônica, não se usa a tornozeleira eletrônica numa cadeia pública. Assim é que vai acontecer. Doutor, a questão da saída da deputada Carla Zambelli do país serviu de um precedente do próprio Eduardo Bolsonaro, que também já foi para os Estados Unidos, serviu como um dos balizadores para se fazer essa ação. E mais, essa carta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem também acabou emitindo, foram fatores que contribuíram para essa ação já hoje, nesta sexta-feira? Do meu ponto de vista, não. Assim, eu diria, a questão da Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, não objetivamente. Ninguém vai dizer que o fato do Eduardo Bolsonaro estar fugindo do país não vai ter uma influência psicológica, né? Todo mundo sabe que ele é deputado federal, está licenciado, está há alguns meses tentando provocar a intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal. Ele é muito fraco, não tem nenhuma relevância esse deputado. A relevância dele é ser filho do ex-presidente da República. Mas é claro que isso impressiona mal. Mas não tem um valor, o significado que tem é o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil, com provocações frequentes, Gente, há 2 dias atrás ele foi à CNN e ele provocou o Supremo, xingando, falando palavras de baixo calão. O programa teve que ser suspenso, não sei se vocês viram. Uhum. Então, assim, é óbvio que todos nós sabemos que as pessoas, elas são também influenciadas pelos fatores mais diversos. O fato da Carla Zambelli ter fugido acende uma luz, porque não são pessoas que respeitam a Constituição, que se dão o direito de fazer o enfrentamento. O Lula fugiu? Não. O Lula disse várias vezes que quando teve a prisão, ele teve várias ofertas para sair do Brasil. Ele enfrentou, pegou 580 dias de uma cadeia injusta, revogou todas as prisões, foi inocentado de tudo, voltou e é presidente da República. Então, as situações são muito diversas. Eu concordo com a sua pergunta sobre um aspecto, assim, eu diria, subjetivo, né? Que a pessoa sabe, olha, esses caras que são os covardes, que são as pessoas que se locupletaram completamente dos cargos públicos,
eles não têm a coragem e a dignidade de fazer o enfrentamento. O Eduardo Bolsonaro, por que ele está fazendo o que está fazendo, na minha visão? O Alan dos Santos teve a prisão decretada em 2021 pelo Supremo Tribunal. Os Estados Unidos entendeu que era crime de opinião e não deu a extradição. Então o Eduardo está se fiando nisso. Esse inquérito que ele está submetendo agora, a questão não vai ser liberdade de expressão, é tentativa de golpe. Eu duvido que um Estado, ainda que seja presidido pelo Trump, o Trump está completamente desnorteado, nós estamos acompanhando as questões dele. O Eduardo Bolsonaro fala assim, não, olha, a coisa mais ridícula que eu vi, que dá vergonha alheia, é o Bolsonaro falar, me dê o passaporte, até pediu para o Lula dar o passaporte, ele não entende nada que está acontecendo. Como é que esse homem governou o Brasil? Me dê o passaporte que eu vou lá fora conversar com o Trump. Opa! Como dar o passaporte? Ele está proibido de viajar pelo Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que dá vergonha alheia, entendeu? Agora, veja bem, é óbvio que tudo isso tem um contexto. O Eduardo Bolsonaro sabe que vai ser determinada a prisão dele. Ele sabe que vai ter o processo. Ele tem que se apegar a essas possibilidades da Carla Zambelli ter fugido, dele estar nos Estados Unidos. As pessoas acreditam que essa determinação de 50% de tarifa foi por causa do Bolsonaro. Gente, isso é uma piada. Ainda ontem, ou antes de ontem, foi anunciado 150% de tarifa para a Rússia. Quer dizer, então, que se o Bolsonaro for aos Estados Unidos e tiver anistia no Brasil, também vai tirar os 150% da Rússia? Vamos ter um pingo de raciocínio lógico, né? Esse homem não tem nenhuma importância a mais. A importância que tem é ele estar tumultuando a democracia no Brasil até hoje, que vai terminar, repito, no início de setembro, quando o processo terminar, e ele for condenado a 35, 40 anos. E aí tem um detalhe, as prisões, o general vice-presidente, que foi candidato a vice-presidente, ele hoje está num quartel. É assim que funciona a lei. Não tem nenhum privilégio. Quando transitar em julgado, ele vai para Papuda, ele vai para Bangu 8. O Bolsonaro, dentro de muito pouco tempo, vai estar na Papuda, provavelmente. E aí vai para o ostracismo absoluto, ninguém mais fala dele, vamos virar essa página. Vamos tomar conta do Brasil, vamos discutir coisas que valem, entendeu? Não dá para imaginar que essa questão da tarifa é por causa de Bolsonaro, é só quem é absolutamente obtuso, com todas as vênias e com todo o respeito, para imaginar que Bolsonaro tem essa importância no comércio internacional. Muito bem, doutor Antônio Carlos Castro, o Cacai, advogado criminalista, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação aqui no Manhã Bandeirantes, as suas análises, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Prazer enorme falar com vocês, um abraço para todos aí desse meu querido estado. Abraço.